Beleza, Dimar. Se precisar aí, só falar, tá? Eu vi que acho que o rapaz aqui que falou. Acho que é o mesmo Lucas que tá aqui. Falou comigo aí de algumas dúvidas que ele tava tendo lá. Mas eu respondi ele no privado, tá? Se precisar, tiver qualquer dúvida, me manda aí. Às vezes eu não consigo responder na mesma hora, mas assim que eu ver, eu respondo pra vocês, tá? Compartilhar minha tela aqui rapidinho, pra vocês poderem verem. Aqui, ó. Esse é o SAP Logon que eu falo. Quando a gente instala esse aplicativo aqui que fica no computador, vai abrir uma telinha assim, ó. Geralmente ele não vem com essas subpastas não, tá? Essas subpastas fui eu que criei, tá? Se vocês quiserem criar uma subpasta aqui, é só criar uma nova aqui. Você vai criar uma subpasta, depois só criar uma nova conexão. Primeira parte pula e aqui preenche essas informações que eu passei no grupo aqui. Pra cima aqui, ó. Tema, client não precisa, server e system number. Tá lá no grupo. Só preencher os. Aqui, que vocês vão conseguir. Dá dois cliques e já vai abrir aqui, ó. Essa telinha de login já da SAP. Então, ele tá logado aqui já. É esse ambiente que vocês têm que ter acesso. Não precisa de VPN, não precisa de nada, tá? Eu vi que é o Manu. Dump. O comando print não existe no ABAP, não.
Não sei. No meu chat está dando mensagem. Estamos tendo problemas para carregar suas mensagens. Tente atualizar. Não sei o que é. Você fala no Teams? Pode ser a rede aí, a internet. Falta muita gente ainda. Tô quase ninguém aqui.
Fala pessoal, boa noite. Boa noite, Alisson. E aí, Elias? Beleza? Beleza? Beleza, aproveitando esse momento aqui, você Uhum. quer me passar um contexto ali da parte do SAP Logon? Tá, vamos Que lá. não tá dando O certo? que tá acontecendo lá? O pessoal até tava falando ali no grupo aqui que eles não conseguem instalar o SAP Logon, que é esse aplicativo aqui, ó, que a gente usa para logar lá no SAP, tá? Uhum. Eles não estão conseguindo colocar lá no. Eu acho que eles não têm permissão, na verdade, de conseguir instalar esse programa no computador da Da faculdade lá. universidade, né? Isso. E aí eles não estão conseguindo acessar cadastrando com o aplicativo. E também eu tinha passado uma outra forma que a gente também consegue logar no SAP, que é é um link direto que ele faz a simulação do SAP Logon. É Uhum. WebGui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na conversa. Esse aqui eu acho. Hyperlink. E aí eu consigo, através do navegador aqui, ó, logar lá. Só que a rede da faculdade, de alguma forma, ela bloqueia esse domínio aqui, esse caminho. E aí não consegue acessar o pessoal ainda, Entendi. o SAP. Não, perfeito. Acho que isso aqui eu vou ver com o Vitor, na verdade. Não sei se a Bárbara vai conseguir ajudar. É, como eu não tenho muito contato com o pessoal de dentro do lado da faculdade, fica um pouco mais difícil, entendeu? De resolver isso um pouco mais rápido. Aí se tu conseguir um contato mais rápido para o pessoal agilizar isso lá, Não, seria beleza. melhor. Tranquilo. Já tô mandando mensagem aqui pra. Porque o Vitor ele tem o contato do pessoal da universidade, aí já é mais direto. Aham. Eu tinha justamente esse link aqui para ter um segundo plano assim, né? Mas nem dessa forma o pessoal consegue acessar, não. Coisa do domínio. O chat tá com problema. Vocês estão conseguindo ver as minhas mensagens? Ou é só o Edmar? Não sei. Deve ser. Eu mandei aqui a mensagem, tá, Elias? Aí eu já te Beleza. confirmo. Outra coisa, você não tá no grupo de WhatsApp não, né? O que é que a gente Não. coloca lá? É o Coloca, por favor. Eu só acho que para fica mais coordenação, fácil. né? Fica melhor pra mim, tá? O Pedro tem o teu número, né? Tem, mas eu posso passar pra você aqui também. Ah, Tem, beleza. tem branca não. Que aí também você fica com contato direto com a Bárbara ou com o Vitor, né, que é o coordenador. Uhum. Eu te mandei. Boa. Beleza, deixa eu adicionar aqui. O pessoal vai entrar aí, não?
Alguém que tá aí na faculdade presencial? Tem pouca gente realmente? Como é que... Pra gente não perder muito tempo já nesse início aqui. Pra gente não perder muito tempo, 8h10 aí eu começo a aula e o pessoal vai entrando aí aos poucos, tá? Boa. Qualquer coisa tá sendo gravada. Eu não consegui disponibilizar pelo Teams direto, eu tive que baixar as aulas e botar no YouTube. Aí logo quando finalizar aqui que for liberado pra mim a gravação, eu subo lá no YouTube também. Beleza. Bom, vamos começar aí então, pessoal. O restante do pessoal vai entrando aí e ou se não acompanha pela gravação da aula depois aí. Não sei se estão tendo algum problema pra conectar. Mas como ninguém falou nada aqui no chat, a gente segue a aula. Podemos começar então? Ei, adeus. Adeus, cara. Adeus. Alguém tá me ouvindo? Às vezes parece que eu tô falando sozinho. Aqui tá normal pra mim, tá? Tem pouca gente na faculdade. Beleza. Tá bom, pessoal. Então, vocês estão de fone ou vocês estão no mesmo modelo de antes ainda? Um computador pra todo mundo? Todo mundo de fone, então, né? Então, já que tá todo mundo de fone, se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, por favor, é, podem parar, chamar aí pra gente tirar dúvida, tá, pessoal? É, vamos dar continuidade aqui. Tava olhando alguns pontos aqui que a gente vai ver mais pra frente, só pra confirmar. Mas a gente parou a última aula aqui, é,
a gente acabou criando ali as primeiras variáveis, né? Passando os primeiros parâmetros do programa. É, acho que declaração de constante a gente não chegou a fazer, mas não é tão complexo não, tá? Passou um pouco sobre como declarar um tipo de uma estrutura, como declarar uma estrutura, uma tabela interna. Eu vi que teve um aluno aqui, acho que foi a Manu, já criou o programa dela ali, então alguém já está conseguindo acessar o SAP, já fez alguma coisa aqui. Eu ainda não falei sobre o projeto final, porque ainda precisa resolver esses problemas aí que a gente está tendo no início, mas a gente pode ir pegando alguns conteúdos, tá? Então a gente vai seguir aqui agora para algumas variáveis de sistema que são muito importantes ali durante o desenvolvimento que a gente pode estar utilizando para fazer alguma validação, para queria botar a tela inteira aqui. Tá bom. Para fazer validação, para entender alguns pontos, até debugando ver, né? Uma das mais utilizadas é essa estrutura X, que quando você está no desenvolvimento você pode abreviar para SAI, tá? Então, SAI, tracinho, para indicar qual campo dessa estrutura eu quero verificar. Todos esses campos aqui, subID, date, name, host, Langu, Tcode, index, client, todos eles estão dentro dessa mesma estrutura, tá, pessoal? E aí, o SAI-RC, ele geralmente é utilizado para fazer uma validação de se um select ele deu certo, se a leitura em uma tabela deu certo, se a inserção no banco de dados foi certa. Toda vez que é, a gente quiser verificar uma ação dentro do SAP, geralmente a gente sempre usa o subrc, tá? Eu acho que mais para frente eu consigo mostrar para vocês quais são os códigos que lá tem, tá? Mas geralmente o 0 é quando dá certo, e o 4, 8, 12, geralmente é porque deu algum tipo de erro, tá? E a gente consegue ver mais para frente isso aí. O SciDate, eu acho que esse SciDate aqui não tá. Eu conheço não o SciDate, não, é o SciDatum. Acho que a pessoa que fez o slide aqui não se atentou a isso, mas esse é o SciDatum, que ele é a data atual do sistema, tá? SciUsate aqui que eu coloquei no meu código é o horário, o name, o nome do usuário que está executando. Host, Langu vai trazer o idioma que você está logado. No meu caso aqui eu estou logado no idioma. Cadê? Português, ele geralmente aparece por aqui. Não está aparecendo não. Mas eu estou logado em português, dá para ver que está tudo em português aqui. Tcode, a transação, que aí dá para verificar aqui. SC38, que serve para a gente fazer, alterar programa ABAP. SciIndex, que a gente vai ver mais para frente agora nos próximos slides, que serve para identificar em qual índice do loop a gente está. Ela automaticamente, enquanto você vai passando lá, iterando no loop, você vai. Melhor. Ela vai mudando o index, tá? E o client é o client que a gente está logado lá no SAP. No meu caso, 110 aqui. Uma coisa importante aqui, deixa eu passar aqui, deixa eu ver se ele já vai trazer. Não vai trazer agora não, mas depois eu volto para aquele ponto. A gente vai ver algumas manipulações de dados, loops,
conversão de dados e objetos. E aí, para a gente fazer manipulação, atribuição, você pode usar esses comandos move. O move geralmente é utilizado para estruturas, mas tem que ter muito cuidado, porque tem que garantir que as duas variáveis elas sejam do mesmo tipo ou da mesma estrutura. O mais comum é fazer a atribuição direta mesmo, como vocês já devem estar acostumados. Soma aqui de números, dá para usar o comando add to usar variáveis ou campos fixos aqui. Eu só estou com uma tela hoje, tá, pessoal? Então, talvez eu não veja quando vocês mandarem a mensagem ali. Mas também dá para fazer do método convencional, né? Variável e recebe o valor dela mesma mais outro valor. Os tipos string, eles têm alguns comandos específicos que a gente pode fazer. Concatenate para concatenar duas variáveis, split, search para procurar algum trecho dentro de alguma variável, se existe, replace para trocar um trecho de uma string, enfim. Condense para tirar todos os espaços em branco. Translate para converter o formato do campo, né? Às vezes, como eu posso explicar? Translate dá para utilizar bastante em campos de data. Eles têm dois formatos. Formato com barrinha, né? E também sem as barrinhas, que é o formato interno do SAP. Ou se não, de montante, moeda, enfim. Para todos os data types a gente pode usar o igual. Maior que e menor que nesse formato aqui, como ele está mostrando, significa diferente, tá? É um pouco diferente das outras linguagens, que geralmente é uma exclamação antes do igual. Maior que, menor que. Menor que igual, maior que igual. Tem alguns comparadores lógicos aqui também, que é para saber se contém alguma informação dentro de um string. Isso aqui geralmente é só para caracteres mesmo, tipo caractere. Contém alguma coisa, se não contém exatamente algum valor. Contém N e também tem um contém string, que é o CS. Tem vários aqui, tá? No help do ABAP ali a gente consegue ver todos. Esses aqui eu nunca precisei utilizar, mas tem aqui a nível de informação, tá? Não sei o que é que eles fazem. Aqui a gente pode pular por enquanto. Algumas estruturas de loop, tá? Eu acho que vocês já devem conhecer o while. Então, a sintaxe dele é dessa forma aqui. Ele utiliza o comando while. No comando while aqui, a gente já coloca a expressão lógica para ele testar. Aqui dentro, ele vai ter a instrução do código, do bloco do código, enfim, que ele quer ficar aqui em loop até essa condição ser atendida. E esse comando ele sempre fecha o bloco aqui para entender o que é que está dentro dele com end while, tá? Sempre um pontinho aqui no final para identificar que finalizou o comando. Tem o do também. O do ele tem algumas estruturas um pouco diferentes. Aquele que traz aqui é o do. Aqui ele traz um n, que é uma variável. Mas você pode setar fixo também, tá? 100 times, ou seja, ele vai executar isso aqui 100 vezes, uma vez, enfim. Também dá para ser utilizado como um loop infinito. Se você
colocar um do, end do, ele vai ficar executando aqui infinitamente até você dar um comando de saída desse loop ou dar estouro de memória. Então, isso aqui não tem que ter muito cuidado quando for ser utilizado, né? Como toda essas instruções de loop, tá? E aí, como eu falei lá no início, a variável de sistema index da estrutura sai, ela sempre vai retornar o index atual do loop quando você estiver executando aqui em tempo de execução, tá? Então, lá no debug, se a gente colocar essa estrutura aqui, a gente vai ver que ele vai ficar alterando a cada iteração do loop, tá? Tem uma outra instrução aqui que ele não está mostrando, mas tem uma instrução que se chama loop, exatamente loop. Ela é utilizada em tabelas, tá? A gente mais para frente, quando começar a ver as tabelas, vocês vão entender melhor como funciona esse comando. O if, como vocês já devem conhecer, if, expressão lógica, o bloco da instrução, ele permite você fazer else if, o else, e sempre, em todos os casos, a gente precisa fechar com end if também, tá, pessoal? Senão não vai compilar o código, não vai ativar. Ok? Também vocês já devem estar careca de saber isso aqui. Então, a gente coloca algum valor aqui em alguma variável para ser o ponto de referência aqui da informação, né, de que vai entrar. E os when são o que vai ficar testando aqui as variáveis, e onde ele se encaixar aqui, ele vai entrar na instrução de código, né? Então, tem uma estrutura when others, que ela vai entrar sempre que nenhuma das outras when forem atendidas. Ela não é obrigatória a ser passada no código, mas é interessante sempre passar para que tenha alguma tratativa padrão ou algo do tipo, tá? E também finaliza sempre com end case aqui, tá? O comando principal ele sempre fecha. O when, ele só tem um pontinho no final e ele já entende o que está embaixo do when é a instrução, tá? Vou passar para cá para ver se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tô indo rápido. Tá de boa? Isso aqui vocês já devem saber. Beleza, se ninguém falou nada, vamos seguir. Ok. Comentário, né? Eu acho que eu já mencionei nas outras aulas, a gente utiliza o asterisco para comentar o código, tá? E também, quando a gente quer comentar dentro da linha aqui, a gente utiliza o aspas duplas. Nunca se utiliza aspas simples para... nunca se utiliza aspas duplas para string, tá? A gente só utiliza para comentário. Beleza? Tá, aqui ele vai falar um pouco mais dos processos em background e foreground aqui, né? Basicamente a diferença a gente pode executar um mesmo programa, no caso esse programa aqui, eu posso executar ele tanto em background, e aí não tem nenhuma interação de tela, ou eu posso executar ele em foreground, que é de uma forma onde a gente consegue ter interação de tela e a tela vai ficar esperando alguma ação do usuário aqui para poder seguir, tá? É esse caso aqui. Se for background, ele não tem interação com tela. O ABAP tem essas particularidades aí. Também dá para salvar variantes aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa tela aqui, que só tem um campo nesse caso. Mas se eu clicar aqui no botão de salvar, eu posso gravar uma variante. Uma variante é nada mais do que eu salvar os dados que estão preenchidos dentro dessa tela, tá? Então, eu vou dar aqui um nome de teste. Tem que dar um significado, uma descrição para ela, tá? E aí eu posso marcar aqui se eu quero
que essa variante só seja executada em background, se ela, se eu quero proteger ela, se eu quero exibir o log dela no final, enfim. As informações aqui, ela já vai pegar tudo de lá da tela. Se eu der um salvar aqui, ele já salvou. Vocês veem que aqui, ó, agora tem um outro botão. Eu posso chamar uma variante que está salva aqui. Então eu vou botar aqui o nome da Manu, que estava lá, né? Então eu posso executar aqui. Vai exibir aqui Manu. Beleza. Se eu chamar a variante... Tá lento. Se eu chamar a variante... Aqui, ó. A variante teste. Ela vai trazer já o campo preenchido com Elias. Beleza? Só algumas coisas que dá para ser feita dentro do ABAP, tá? Do SAP. O debug do SAP. Eu acho que eu já cheguei a mostrar para vocês, né, na aula passada como é a carinha dele lá, tá? Aqui ele vai mostrar um pouco no Eclipse. Infelizmente, eu não estou com permissão para utilizar dentro do Eclipse ainda o ABAP. Então, por enquanto a gente tem que usar no SAPGui, tá, pessoal? SAPGui, SAPLogon, enfim. Passar aqui, mas aqui a gente consegue ver que a gente consegue ter o mesmo acesso aqui do SAP, as transações, SE38, SE11, a gente consegue tudo ter acesso também pelo Eclipse, tá? E também dá para debugar, é possível. Vai trazer aqui algumas informações que eu já trouxe para vocês na aula passada. Aqui, ó, essa é a instrução do loop que eu estava falando para vocês, ó, que a gente faz dentro de uma tabela. E aí ele vai iterando. Quando ele faz a iteração, ele traz uma estrutura para cá. Beleza. Aqui é o que ficou faltando de a gente passar na aula passada. Beleza. Agora eu queria ir para acesso de banco de dados, tá, pessoal? Talvez isso aqui seja um ponto que é bem diferente no ABAP. Deixa eu puxar para cá. E aí, só recapitulando a hierarquia aqui, né? A gente tem os data types. Os data types eles podem ser atribuídos a domínios. Os domínios eles podem ser utilizados em mais de um elemento de dados, data element, e por sua vez podem ser utilizados em campos. E os campos em estruturas e estruturas em tabelas, beleza? Então aqui, ó, é como falei aqui, ó, ele tem um campo, próxima aqui eu posso ter uma estrutura com N campos em uma tabela com uma estrutura só, tá? Não dá para ter várias estruturas, mas também não vamos entrar nesse assunto agora não, para não confundir as coisas. Tá, a gente vai falar agora da SE11. A SE11 é onde a gente onde a gente pode manipular, criar, enfim, visualizar várias informações, tá? Então a gente pode criar, ver tabelas, views, a gente entendo aí como se fosse um select já pronto ali, onde a gente pode fazer um inner join de algumas tabelas e tudo mais. Não é tão utilizado hoje em dia, mas ainda está disponível. Data type. Data type dá para a gente criar, visualizar data elements, elemento de dados, estruturas, as tabelas, ou seja, tanto nesse campo quanto nesse você consegue visualizar a tabela. Table types, que é os tipos tabelas, que são as estruturas ali, uma casca de uma tabela. View, também dá para ver as views. Dá para ver classes e interfaces, tá? Mas não é tão comum não. Mas beleza. Type group, domain, search help e lock object. Esses dois aqui são utilizados bastante, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá, pessoal? Mas o search help é basicamente uma ajuda de pesquisa aqui do campo, que a gente pode criar baseado em uma tabela, em alguma seleção já pronta, tá?
Só para conhecimento aqui, a gente consegue fazer associação de tabelas, né, com chaves estrangeiras. Então, aqui está um exemplo de tabelas standard. Tabelas standard eu falo porque são tabelas que já existem dentro do SAP, tá? Então, qualquer SAP que vocês entrarem, vocês vão ter essas tabelas. Tabelas de clientes, a tabela de moedas para viagem, especificamente. Tabela de avião. Dá para abrir cada um aqui, mas dá para ver pelo desenho que cada uma delas tem uma chave da outra, né? Deixa eu abrir aqui a S11 para vocês verem aqui, tá? Por exemplo, usar SCAR, não tem problema não. SCAR é a tabela de companhia aérea. Então aqui ela vai ter as informações, né, uma denominação breve, uma descrição breve da companhia, o nome da companhia, a moeda, o site da companhia, enfim. Aqui são os campos de cada tabela, onde a gente nomeia. A gente depois vai criar uma tabela, tá? Toda tabela, o primeiro campo vocês vão perceber que é sempre esse mandate ou client, é obrigatório isso, tá? E a partir do segundo campo, vocês vão ver que varia bastante. Então, essa tabela aqui, apesar de ter dois campos considerados como chave, apenas esse aqui é o campo-chave desse mandante, tá? Então, esse é o elemento de dados, como estava mostrando para vocês. Esse elemento de dados, ele tem um domínio, mas ó, esse elemento de dados, se eu vier aqui, ó, deixa eu ver se ele é utilizado em outras tabelas. Eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que parece um pé de galinha, é a lista de utilizações, né, o Where Used, onde a gente consegue ver onde esse campo aqui ele é utilizado. Vocês vão ter muito nisso, vão ver muito disso no SAP, quando vocês querem saber onde esse campo é utilizado, ó. Cada um desses aqui é uma tabela onde esse elemento de dados ele é utilizado. Então, consigo ver aqui, ó. Cada um desses é uma tabela. Beleza? E aí eu tenho um domínio que também pode ser utilizado por N objetos, tá? Então pode ser usado em tudo que é tipo de objeto aqui, ó, que ele lista aqui, ele consegue encontrar. Selecionei campo demais, âmbito talento. Mas ele é utilizado aqui, ó, em mais de um elemento de dados. Ele é utilizado dentro de classe ou interface, depende aqui. É utilizado para bastante coisa. Tem mais de 2.000 ocorrências ali. Beleza? Tá mostrando para vocês. Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó. O domínio, você só cadastra basicamente o tipo do dado, o tamanho de posição, casos decimais se precisar, rotina de conversão, se ele pode ser positivo ou negativo, letra maiúscula, minúscula, se ele aceita, e as descrições. Beleza, é isso aqui, por enquanto. Tá? SE16N, pessoal, isso aqui é uma coisa que vocês vão utilizar sempre que quiser ver um dado de uma tabela, tá? Então, por exemplo, eu estava aqui, vocês viram lá no início, acho que não cheguei a mostrar direito para vocês, não. Tabela SCAR. Eu quero saber quantas entradas tem dentro dessa tabela aqui. Eu tenho 28. Quero ver o conteúdo dela. Só executo aqui, ó. Ela já vai trazer todos os campos com as informações aqui, tá? Então, consigo ver a linha, abrir ela aqui. Se tiver alguma conversão de valor, ele já traz, ó, valor não convertido e valor convertido. Deixa eu ver se eu consigo outra tabela aqui melhor para mostrar para vocês um exemplo de conversão de dados.
Mara, tabela de mestre de materiais. Deixa eu ver se tem. Tem. Tem 60 mil materiais. Ele vai trazer todas as informações do material, enfim. Isso aqui, quem conhece mais é o funcional. Mais um exemplo aqui, ó. A data, ela tem um valor não convertido, que é nesse formato, e o valor convertido. Quando você dá um translate lá nesse campo, ele faz essa conversão. Por exemplo, material aqui não tem conversão nesse caso. Aqui, ó. Campo de peso. Se tiver de montante aqui também vai ter. Mas basicamente é isso, tá? Qualquer tabela dentro do SAP, seja Z ou seja standard, vocês conseguem consultar nessa transação, tá? Então, tem alguém que criou uma tabela aqui, ó, Z00. Tem nada nessa tabela. Enfim, não vou perder muito tempo aqui não, pra gente não fique, tá? Isso aqui eu vou precisar criar uma tabela. Vamos criar uma tabela junto aqui só pra gente ter um exemplo aqui, tá? Eu vou criar uma tabela Z, Elias, sei lá, Ficker, Elias. Beleza. Não fica legal isso. Eu vou botar Z, Ficker, aluno. Beleza. Chama aqui, criar. Ah, tá, ele não permite. GT, GTB. Vou botar assim então. Beleza. Aí ele vai falar aqui, né? Ele traz até aqui o exemplo. Geralmente a gente utiliza aqui a classe de entrega. Aí, tabela de aplicação, dados mestres é o que a gente mais usa. Não vejo a gente usar muitos desses outros tipos não, só em alguns casos bem específicos, tá? Mas comum é só utilizar esse. E aí, esse de baixo aqui, geralmente a gente utiliza exibição e atualização permitida, tá? Que vocês vão ver depois. E apesar de a EC16N, a transação EC16N, permitir a gente visualizar os dados, ela não permite a gente alterar. Mas tem uma outra transação que a gente consegue fazer a alteração dos dados, inserir, remover, enfim. Isso só se faz em tabela Z, tá, pessoal? Em tabela standard não se elimina dados nenhum. Tem as formas corretas de fazer isso. Alunos, ADS, noite. Enfim, vamos lá. Campo. Primeiro campo é sempre mandate, tá? Que pode marcar. O primeiro campo aqui, a gente está identificando que esse campo é uma chave. O segundo, a gente está dizendo aqui, ó, esse valor ele não pode ser nulo, tá? É o famoso not null, tá? Então aqui eu vou botar nome, vou botar matrícula. De 10. Por enquanto eu não vou colocar um elemento de dados para não perder muito tempo. E eu vou botar o nome, tá? De 50. E esse campo aqui ele não é um campo chave, tá? Posso dizer que ele não pode receber valor nulo. Ok. Criar, só é passar um pacote, feito a gente já falou na aula passada. E a request.
esse objeto já vai ser amarrado à minha request, já vai ficar lá. Aqui, vamos lá, é o próximo slide. A gente tem que passar algumas informações dessa tabela que a gente está criando, tá? Então, para que a gente está utilizando ela? É dados mesh, tem uma tabela transparente, que a gente é só para consulta e guardar dados, é uma tabela de dados de movimentação, organização e customize, que é mais configuração, alguma coisa que não vai ser muito mexido. Enfim, BW é um sistema de warehouse, então isso aqui geralmente a gente não utiliza, tá? Então, o mais comum é app L0. E aí a gente também geralmente já passa o tamanho dessa tabela, o quanto é que de informação que essa tabela provavelmente vai ter. Então, nesse caso aqui não vai ter muitos alunos, então o app o zero, na verdade. E a gente só salvar. Salvou. Beleza. Ele vai dar esse log de ativação. Isso são só warnings, então não tem problema, tá? Eu vou exibir aqui, eu vou colocar como não, mas como eu já sei o que é warning, deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Esse campo aqui, configuração técnica, não. Aqui. Log de ativação, falta a categoria de ampliação. Categoria de ampliação, suplementos, categoria de ampliação. A gente geralmente marca aqui não ampliável. Beleza? Ativou. Ele nem vai dar mais warning, não. É só uma configuraçãozinha que a gente precisa mudar aqui, tá? Ele por padrão vem não classificado. A gente precisa marcar uma dessas opções aqui para não dar esse problema. Então, essa tabela já está criada. Aí lá na EC16N vê que não vai ter dado nenhum. E aí a gente vai pegar lá nosso programinha e fazer uma forma de cadastrar essas informações. Ele está exibindo todos os dados sem informação nenhuma, tá? Também é possível colocar algumas questão de buffer, mas não é muito bom utilizar porque isso aqui pode dar problema de atualização de informação, tá? Isso aqui geralmente a gente não usa mesmo. SC38, vamos lá. A estrutura de algumas tabelas de aviação aqui do SAP, tá? Ele vai mostrar aqui algumas chaves aqui, ó, que tem entre as tabelas. A gente consegue fazer join e tudo mais. Tá? A gente vai utilizar elas para fazer uma seleção, só para exemplificar também, tá? Daqui a pouco. Deixa eu ver. Como é que funciona aqui a seleção do SQL, né? A gente pode fazer o select exatamente dentro do código ABAP e ele vai entender, tá? Ele vai converter. Ou senão você pode abrir uma seção do SQL e já fazer uma codificação nativa do SQL mesmo, tá? Não tem diferença de performance, não tem diferença de nenhuma. Esse aqui é o mais simples e é o que geralmente é utilizado, tá, pessoal? Isso aqui não precisa não. Ele vai trazer aqui as instruções de como montar um select, mas eu acredito que todo mundo aí já tem essa noção, como vocês já estão avançados aí, tá? Mas vale a pena vocês dar uma olhada depois. A gente vai montar um selectzinho aqui também. Ver se eu consigo tirar. Hum, tá, isso aqui não adianta explicar agora. Modify. Comandos que a gente pode fazer alteração dentro do banco de dados, tá? A gente pode utilizar o modify. Não sei se vocês têm esse comando em outras linguagens aí, mas dentro
do ABAP, a gente utiliza o Modify para ele funciona da seguinte forma, né? Ele sempre vai procurar pela chave da estrutura que ele está alterando ou chave da tabela ali que ele está alterando. E aí ele faz a verificação com o banco de dados. Se esse valor, se essa chave, ela já existir, ele faz a atualização dos campos. Se essa chave não existir no banco de dados, ele faz a inserção no banco de dados. Então ele já faz isso automaticamente lá, tá? Em vez de eu dar um insert lá e aí dar aquele erro de exceção, a chave já existe no banco de dados. Não, ele faz já, ele identificou que já existe, ele já atualiza, tá? É muito utilizado por nós ABAP. O insert também é utilizado igualmente, mas o modify acaba sendo mais cômodo. O delete, sempre utilizar o delete com add, pelo amor de Deus. E não, olha, só outra coisa aqui. Esses comandos de alteração de banco de dados não pode fazer em tabela standard, pessoal. Não pode. Se vocês não querem ter problema, não façam alteração de tabela standard, tá? Existem alguns métodos, algumas formas de fazer essas alterações, tá? Mas isso aí já não adianta a gente falar agora. Mais pra frente a gente fala, tá? A gente só pode fazer isso aqui em tabelas customizadas, tabelas Z, tá? Aqui, ó. Essa questão de work area é a estrutura que a gente estava falando, tá? Então, eu tenho uma work area que é uma linha. Essa linha eu posso apendar em uma tabela interna, ou seja, em tempo de execução eu posso ter uma tabela em memória lá. Ela vai estar disponível para eu poder ler, para eu poder manipular e tudo mais. Mas essa tabela aqui, quando terminou o processo de execução do programa, ela morreu, ela não, os dados delas não existem mais, tá? E aí o que é que você pode fazer? Você pode dar um modify dessa tabela no banco de dados e aí você consegue manter essas informações no banco, tá? Mas se você só trabalhar com work area e tabelas internas, vocês têm que entender que elas vão, depois de terminar a execução do código, elas não vão estar mais disponíveis para leitura nem manipulação, tá? Ok. Index, tabela, dá para criar também, mas isso aqui não vale a pena agora. Tá, beleza. Isso aqui a gente passa. Eu vou pular o slide 5 aqui, pessoal, porque entra num ponto que a gente não vai adentrar muito, não vai aproveitar muita coisa aqui, tá, pessoal? Mas é interessante você estar olhando. Eu vou disponibilizar para vocês e é interessante você estar olhando, tá? É basicamente a criação da tela em forma mais desenhando e tudo mais. Só que entra muitos conceitos aqui de execução antes da tela, depois da tela. Isso aí a gente pode deixar um pouquinho mais para frente, tá? Isso aqui eu posso voltar depois. Eu quero pular logo para modularização, tá? Então, a gente vai introduzir algumas informações sobre includes, módulos de função. Ele traz aqui BAPs, que aí vocês vão entender o que é isso aqui. São módulos de função, mas são específicos para fazer leitura, ou se não, fazer inserção de dados em tabelas standard, criação de documentos e tudo mais. E aqui ele fala um pouco mais sobre subrotinas, os forms, que dá para ser criado dentro de programas ABAP, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente poder mexer um pouco com as tabelas, tá, pessoal? Cadê? Aqui. Uma vez criada a tabela, vamos lá. Vamos no programa, brincar um pouco com esses dados aqui, que a gente já tem.
Comentar isso aqui. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente primeiro fazer um select aqui na tabela, um select asterisco, fazendo um asterisco porque tem poucos campos, tá? Então, GTB. Então, Ctrl espaço que eu não me lembro mais o nome. Ficar alunos. Condição where. Vamos lá. Vamos pesquisar pelo nome do aluno lá. Nome do aluno. Beleza? Vou alterar aqui o tipo do campo aqui para a gente poder pesquisar ele. Eu posso colocar o nome exato aqui. Só por enquanto para a gente poder. Ah, sim. Into table. E aí eu vou declarar uma tabela aqui chamada GT alunos. Ela vai ser do tipo type table of a minha tabela. Ou seja, a minha tabela interna ela vai ser igualzinha à minha tabela do banco de dados. Isso aqui é importantíssimo para a gente poder fazer depois a inserção dos dados, tá? Into table alunos. Beleza. Vou botar um if sign sub-rc. Essa é aquela variável que a gente utiliza geralmente para verificar se o select deu certo, se uma leitura deu certo. Então, isInitial significa que ele é igual a 0. Ele é um tipo int, ou seja, ele vai trazer 0 para initial, tá? Se tiverem dúvida, me interrompa, pessoal. E aí, o que é que eu vou fazer aqui pra gente fazer um read table. Tá. Aqui eu já estou declarando a variável enquanto tu fazer diferente. Eu vou declarar aqui em cima para ficar melhor. Estou declarando uma estrutura. S aluno. Index 1. Ou seja, eu vou pegar o primeiro aluno que eu encontrar nessa tabela aqui. Tá. E aí ele me corrigiu aqui, porque como eu estou usando uma variável, nessa versão do SAP, ele pede para que quando eu esteja utilizando uma variável, eu coloque um arroba na frente, tá? Só para ele entender que eu estou usando realmente uma variável, tá? Eu vou botar um breakpoint aqui escrito. Ou melhor, vou botar para o meu usuário. SAP U-000. Deixa eu ver se ele vai aceitar, porque esse traço talvez não aceite. Aceitou. E aí eu vou fazer o seguinte. Else. Caso ele não encontre esse usuário
ele vai inserir esse aluno dentro do banco de dados, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa estrutura, que ela vai estar vazia nesse momento do código aqui. O nome dele. O nome dele vai ser info, que é o meu parâmetro que eu estou preenchendo na tela. E matrícula. Eu vou trocar o tipo dessa matrícula, hein? Para me ajudar. Rapidinho, pessoal. Deixa eu só pegar uma classe de guide aqui. Ó, como tudo, nem tudo a gente sabe, a gente pesquisa. Então, um exemplo aqui, ó, tudo que você pesquisar na comunidade SAP aqui, vocês conseguem pegar, tá, pessoal? Aqui, create guide. Tem uma classe, eu queria uma classe. Então, grid create. Bora, meu filho. Create. Vamos ver, ele não tá. Create. Vou pegar o 16 mesmo, não tem problema não. Entrada. É... Aqui. Matrícula vai ser um guide. Beleza. Mais fácil de não ter duplicidade. Beleza. Então o que que ele vai fazer? Ele vai criar uma matrícula para mim aqui, tá? O guide vocês vão ver que é um código que não se repete dentro do SAP, tá? Então essa matrícula ela é única desse aluno, tá? Então só estou fazendo isso aqui para não ter o perigo de gerar uma exceção e ter um número repetido aqui, tá? Vou colocar isso para cá. E isso aqui para cá. Beleza. Aqui eu estou chamando uma classe, pessoal. Isso aqui é uma classe que ela faz isso. E a declaração aqui é uma declaração inline. Eu estou fazendo, ela já está herdando o tipo desse parâmetro de retorno aqui da classe, tá? Vamos lá. Então vamos executar aqui e debugar para a gente ver como isso aqui está funcionando, tá? Então eu vou botar aqui o aluno Elias Alcântara dos Santos. Beleza? Vamos executar aqui. Vamos ver se o breakpoint caiu. Caiu. Então o que que ele vai fazer? Ele vai ler a tabela e ó, sai subrc. Ele já vem aqui ó, no debugger, você consegue ver aqui algumas variáveis de sistema, tá? Bix e o subrc. Tem a index também. Eu vou mostrar para vocês depois, tá?
Ó, ele deu sai sobre RC4. Ou seja, isso significa que ele não encontrou nada dentro dessa tabela aqui no banco de dados. Ela está vazia, a gente acabou de criar. E aí eu estou verificando, olha, essa variável aqui sobre RC, ela é initial, como eu falei para vocês, né? Um campo do tipo inteiro aqui, o estado initial dele é o zero, que é esse de cima, o index. Então ele não vai entrar aqui na primeira instrução, porque ele não é initial, e ele vai criar um guide, beleza? O guide é um numerador aqui, ó, que ele não se repete, tá vendo? Um número bem grande. E ele vai criar esse aluno aqui, ó, ele vai dar o nome dele e uma matrícula para ele. Ó, o usuário, o aluno Elias, matrícula. E eu esqueci de dar o comando de criar o, o camarada lá. Mas beleza. Vamos voltar aqui. Acabei esquecendo. Tá aqui. Vamos lá, a gente vai pegar esse modify. Quem é que eu quero alterar? Qual é a tabela do banco de dados que eu quero alterar? É essa tabela aqui. E aí, os dados que eu quero alterar vêm da estrutura. Ela tem origem da estrutura GS aluno. Beleza? Obrigatoriamente, para eu fazer um modify ou um insert em uma tabela do banco de dados, essa estrutura ou essa tabela, ela precisa ser do mesmo tipo, tá? Elas precisam ser do mesmo tipo para ele poder fazer essa, essa ação. E aqui eu verifico, ó, sai sub RC. E eu vou fazer de uma forma diferente também, para vocês verem. É igual a zero? Se ele for igual a zero, commit work. Ele vai dar um commit. Se ele não for, ele vai dar um rollback. Rollback work. Vamos lá. Aluno Elias. Abriu o debug. Leu. Ele não tem nenhum dado na tabela. Beleza. Ele vai gerar um guide. Já é diferente daquele anterior. Ele não vai gerar um guide igual. A minha estrutura. Ó, ela é uma estrutura. Ela tem 3 campos. O mandit eu não preenchi, tá? Ele preenche automaticamente, tá? Isso aqui a gente não precisa se preocupar. Ele já passou aqui, ó, a matrícula, o nome do aluno, deu modify, ou seja, ele foi lá no banco, preencheu esse dado na tabela e ele retornou aqui, ó, deu certinho. Ele conseguiu alterar. E aí, a gente vê que o size sobre RC é igual a zero. Poderia ser isInitial também. E ele vai dar um commit work. Commit work, beleza. Vai finalizar aqui. Ok? Como é que a gente vê se realmente foi lá para a tabela depois do commit? É só. Desculpa. Show. A tabela foi alterada em tempo antes de eu mexer. Então tenho que sair da transação e entrar novamente para ele buscar os dados corretos, tá? Ó, ele preencheu o meu nome aqui, tudinho certinho. E vocês conseguem ver aqui, ó, exceto a chave, mas os outros campos que é, são campos comuns, quando eu marco aquela opção na hora de criar a tabela para poder visualizar e alterar, a SE16N ela tem uma opção a mais aqui. Eu posso adicionar dados aqui também através dessa transação. Posso alterar aqui, ó. Tava com A maiúsculo, botei A minúsculo. Salvo. E ele já faz a modificação da informação. Se eu atualizar aqui, ó, ele vai trazer outra informação, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui
e vou, uma vez que o dado ele está no banco de dados, ó, se eu rodar novamente o meu programa com a mesma informação, ele vai ler a tabela, ó, sai sub RC não deu mais 4, ele deu 0. Ou seja, significa que eu encontrei informação dentro dessa tabela e ele vai trazer todas as informações carregadas aqui, ó. Eu puxei as informações do banco e elas estão em tempo de execução na minha máquina aqui. Então eu posso manipular essas informações, tá? Ele vai agora aqui, viu que informação, ele vai fazer um read table, que é um outro comando para eu ler uma linha dessa tabela, tá? Eu posso fazer pelo index ou também pelos campos, tá? Nesse caso aqui eu fiz pelo index só para exemplificar. E aí ele pegou a primeira linha que veio na tabela. Se viesse 10 linhas lá, ele só ia pegar a primeira, tá? Tudo certo, pessoal? Tá dando para entender? Entrou mais gente aí. Vamos lá. Vamos partir para o próximo. Esqueci nada, não. Deixar aqui. Includes modos de função, BAP e subrotinas. Vamos lá. Aqui a ideia é sempre reutilizar o código para não ter que ficar fazendo repetitivas vezes, né? Usar o conceito de encapsulamento, né? Vamos dizer assim, e tá podendo reutilizar o mesmo código para um processo que se repete várias vezes, né? Então vamos lá. O include. A gente vai ver que ele é um programa basicamente bem parecido com o report que a gente já criou, só que ele realmente serve como um include, tá, pessoal? Então, eu posso criar ele de duas formas. Eu posso vir aqui e botar aqui top para eu declarar variáveis. Posso colocar um include só para declaração de variáveis de tela e tudo mais, tá? Subrotinas, enfim. Vou criar aqui um de, como a gente vai usar subrotinas, eu vou criar o F01, tá? Cria. Título dele. Subrotinas. Aulas ABAP. Qual o tipo desse programa? Não é um programa executável, é um include. Aqui é só gravar, colocar o pacote, salvar na request. E aí, ó, ele vai ter aqui, né? Ele, enfim, o que que eu posso fazer aqui? Vou abrir uma outra tela aqui. SE 38. Eu posso chamar esse include aqui, include if found. É muito importante ter esse comando no final, tá? Porque caso esse objeto ele seja deletado ou ele não exista mais no ambiente por algum motivo, ou se ele não for transportado para outro ambiente em request diferente, esse comando ele, ele evita que dê um erro no programa e ele acaba pulando aqui, tá? Essa é a instrução. Mas é basicamente dessa forma como a gente chama o include, tá? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar tudo isso aqui que é declaração de variáveis
tirar daqui do programa principal e colocar no meu include aqui. Ativo ele, beleza? E ativo também o programa aqui, ó. Vocês vão ver que as variáveis elas estão sendo usadas aqui embaixo. Elas não estão sendo declaradas dentro desse objeto aqui, desse report, mas elas compilam, ela não dá erro nenhum. Ó, se eu der um checar aqui, ele não vai dar erro nenhum. Se eu comentar a chamada do include e tentar ativar, aí sim ele vai começar a dar problema, porque ele não tem a declaração dessas variáveis, tá? Então, uma forma de a gente conseguir enxugar o código e deixar ele mais limpo e de uma forma mais organizada, a gente poder manter um código organizado, tá, pessoal? Então, você pode chamar vários includes aqui para coisas diferentes, tá? O pessoal não tá com dúvida, então, beleza. Deixa eu voltar para os slides aqui. Tá? Fizemos a criação de um include. Geralmente tem o top include aqui, que eu tinha mostrado para vocês, que vai conter declarações de variáveis, validação de sintaxe e tudo mais, enfim. A ideia não é ter lógica lá dentro, tá? Acho que não precisa. Módulos de função. Existe uma outra transação, tá? Para fazer a criação dos módulos de função. Vou fechar essa tela aqui. Que é a SE37, tá, pessoal? Ela faz a criação dos módulos de função. Então, deixa eu ver se alguém já criou um módulo de função aqui. Já tem vários. Módulos de função, eles estão englobados sempre dentro de um grupo de função, tá? Que é a próxima página aqui. Então, um grupo de função, ele pode ter vários módulos de função, tá? É só uma forma de agrupar os módulos e reutilizar alguns códigos entre as funções, tá? Vamos lá, vamos criar um módulo de função. Tem uma transação específica aqui para o módulo de função, para o grupo de função. Eu prefiro não utilizar o grupo de função, mas enfim, prefiro usar classes mesmo. Mas a nível de conhecimento, vamos lá. Z Speaker Elias. Então vocês vão ver que quando eu crio um módulo de função, ele vai obrigatoriamente pedir um módulo, um grupo de função. Então, vou botar aqui ZFM, que é o function module para identificar, e aqui ZGF, que é o grupo de função para identificar também. O grupo de função não existe, beleza. A gente vai ter que criar o grupo de função na outra transação. Que ele já ia mandar a gente criar aqui mesmo. Mas não tem problema não. SE80. A SE80 a gente consegue basicamente ver todos os objetos do SAP, tá? Classe, programa, pacote. Eu costumo criar o grupo de função por aqui, tá? Então eu vou botar aqui o nome do grupo de função.
Aí ele vai dizer que não existe e vai perguntar se eu quero criar. Sim, eu quero criar grupo de funções das aulas speaker. Meu usuário é o responsável. Pacote, transporte request. Ok. O grupo de função ele foi criado, automaticamente ele já cria um include top para a declaração de variável e um include x que automaticamente ele até tem um comentário aqui que você nunca pode alterar isso aqui de forma manual, porque é aqui onde ele vai inserir as informações dos módulos de função, tá? Beleza. Aqui dá para alterar, incluir alguns includes também. Hum. É, vamos lá, vamos criar aqui. O módulo de função, ele vai dizer que encontra-se no conjunto de nomes SAP. Tá, ok. E aí a gente pode definir parâmetros de entrada da função. Vocês vão ver aqui no outro slide que ele vai ter parâmetros de entrada, que são os import, parâmetros de saída, de retorno, exporting. Você pode passar uma tabela para dentro desse módulo de função para ser manipulada. Ele tem aqui também, tá? E aí, o que é que acontece? Ele tem um conceito meio estranho aqui, que, que na verdade só muda a direção, tá? Quando você está declarando dentro do módulo de função, você está fazendo importação, você está trazendo para dentro da função, né? Aqui, quando você vem chamar no código, ele vem invertido. Então, é exporting, você está exportando do seu programa e mandando para a função, tá? É só uma diferença que às vezes a gente pode acabar confundindo, tá, pessoal? Mas essa é a forma como a gente chama uma função. Vou criar aqui uma função, sei lá, vai passar o nome do aluno lá, vai aproveitar que a gente tava. E aí ele vai pegar um char de 50, se não me engano. Um parâmetro de exportação. Eu posso colocar aqui, ele vai retornar para mim uma estrutura do tipo. Opa, eu esqueci de colocar aqui. IV. Um parâmetro de entrada, importação e é uma variável. É nomear. E na saída, um parâmetro de exportação, uma estrutura. Coloco aqui aluno, uma estrutura chamada aluno. O tipo de referência dela vai ser. Droga, errei o nome. Deixa eu ver aqui. Cadê o nome? Essa é a tabela. Renomear, beleza. Ela já traz a descrição da tabela, tá? Beleza. Tem parâmetros de modificação que ele entra dentro da função e ele também retorna, então você pode alterar ele. E tem parâmetros de tabela, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai pode ir vendo durante as aulas também, tá? Mas eu também posso colocar um parâmetro. Isso aqui eu acho que nem é mais utilizado, para ser sincero, porque dá para utilizar um tipo tabela aqui no exportação e é mais fácil, tá? Ou no modificação. Dá para cadastrar exceções também, ou seja, é, é, no not found. Não encontrou dados. Salvei a minha função, vou salvar ela aqui. Beleza.
Deixa eu salvar o meu grupo de função também. Ok. Vem pra cá, no meu programa. Aqui no meu programa eu posso vir aqui, ó, modelo. Fala aqui, ó, eu quero declarar aqui declarar não, né? Chamar essa função e ele já vai trazer a estrutura dela todinha pronta aqui pra gente, ó. Parâmetros de entrada, parâmetros de saída e tudo mais, tá? Então, o que eu posso fazer? Se vir aqui, já traz um código praticamente pronto, tá? E aí o que eu vou fazer? Por exemplo, ele fica aqui, eu vou pegar todo esse código aqui da leitura e vou colocar lá dentro da função. E aí eu posso utilizar essa função em qualquer outro programa dentro do SAP. Posso chamar em outro programa que eu precisar. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou salvar. Deixa eu colar isso aqui primeiro, que eu já sei que vai dar um erro ali. Qual é o nome da... Esse é o nome da estrutura. Salvei, beleza. Aqui o programa já está pronto. Ele vai chamar esse módulo de função, tá? Aqui dentro provavelmente vai dar algum erro. E aí, para a gente conseguir fazer leitura, não é mais pinfo, é o parâmetro nome. Aqui a tabela ela não vai existir porque não foi declarada nessa função. Eu posso declarar ela inline aqui para ser mais rápido. Aqui também dá para declarar inline. E ver nome para cá, beleza? Pronto. A gente encapsulou essa parte do código que não, assim, não faz muito sentido, mas de qualquer forma a gente conseguiu pegar um código que estava lá preso nesse programa específico e conseguiu deixar ele disponível para ser chamado em qualquer lugar dentro do SAP, tá, pessoal? Então vou só debugar aqui para a gente poder. Sei que a hora já está bastante avançada, mas vamos debugar isso aqui só para a gente ver como ficou, tá, pessoal? Vou disponibilizar a gravação, vocês conseguem ver com mais calma, tá? Então eu vou botar aqui o aluno Elias Alcântara dos Santos, certo? E vou executar. Ele caiu lá no breakpoint que eu coloquei dentro do código, tá? Ó, vocês vão ver aqui, ó. Ele caiu dentro do módulo de função, tá? Mas se eu voltar aqui na pilha, para o meu programa aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, a chamada. Vai estar apontando, olha, ele está dentro desse camarada aqui. Posso vir aqui e botar um breakpoint. Tempo de execução. E aí ele vai fazer a mesma coisa que ele já vinha fazendo lá dentro, tá? Então, ele leu a tabela com o nome. Ele viu que o nome existe. Ele encontrou. Vai ler o primeiro registro. E ele vai retornar essa informação. Não vai retornar não. Tá, eu cometi um erro aqui. Ele vai retornar uma estrutura vazia, nesse caso. Tem informação. Por quê? Porque eu não atribuí a informação correta lá dentro do
do código. Vou fazer a alteração aqui. Se eu não atribuir, ele não vai retornar o valor correto para o programa que chamou essa função, tá? Vamos debugar novamente aqui. Ah, sim, outra coisa. Vocês também podem executar a função aqui, tá? Então, se eu vier aí executar ela, vocês vão ver que ela roda, ela não tem tela, então ela roda em background. A única informação que ela pede é o nome não, os parâmetros que vai ter lá, né, de importação. Então, eu vou colocar aqui. E eu posso debugar também. Já dá pra iniciar debugando aqui, ó. Depurando. Como tinha um break aqui, ia cair da mesma forma. Ok. Se eu quiser testar a função, dá pra fazer dessa forma, tá? Ele criou o aluno. Por quê? Eu digitei alguma coisa diferente, ó. Ah, ele trouxe a informação toda em maiúsculo. Então ele entendeu como se fosse outro aluno. Dá pra tratar isso aqui também. E ele vai retornar o código do meu aluno, a matrícula dele aqui. Eu posso ir lá na transação. S16N. E pesquisar aqui, ó. Aqui. Existem agora dois Elias dentro do. Porque eu não fiz tratativa nenhuma ali de uppercase, lowercase, enfim. Ele entendeu como se fossem duas pessoas diferentes, tá? Também estou comparando o texto, que não é tão fácil assim de tratar. Beleza? Todo mundo tá acompanhando aí, tá? Beleza. Eu não sei se vocês vão querer. Não sei se. Cadê? 17 pessoas. Talvez valha a pena a gente parar por aqui, tá, pessoal? Não sei se. Como é que tá aí na faculdade? Provavelmente vocês não podem ficar até mais tarde, né? Então. A gente termina esse ponto aqui. Mas eu acho que eu já passei bastante coisa para vocês dos slides aqui. Eu acabei adiantando, tá? Vai passar cada detalhe dos parâmetros de importação, exportação, enfim. É, e estão liberados por enquanto aí. Eu vou tentar resolver essa questão do horário para ver se a gente começa mais cedo, tá, pessoal? Aí vou depender um pouco da gestão aqui tanto do Porto quanto da faculdade. E essa questão do SAP Logon, tentem, por favor, baixar em casa no computador de vocês. O Lucas ali, ele já conseguiu baixar, já só falta configurar, na verdade. Eu acho que a Manu aí já deve ter feito, já vi que ela mexeu em algumas coisas, então é, vai depender bastante aí do interesse de vocês aí, tá, pessoal? Pratiquem bastante aí. O horário que a gente vai mudar é provavelmente um pouco mais cedo, então vai ser 7 horas, 6h30. Assim, não dá para saber ainda, tá, pessoal? Eu preciso de um posicionamento do pessoal. Estamos com 3 cadeiras, uma trilha.
É, tá complicado, bastante coisa aí, né? Bastante informação para vocês pegarem aí. Até vou ver se eu consigo dar uma alterada nesses módulos que a gente tem para dar. Então acho que eu vou dar uma enxugada um pouco mais. E a gente provavelmente vai focar um pouco mais em ABAP e SAP. Assim, né? No máximo, se vocês começarem a andar bem, assim, se a curva de aprendizado de vocês for boa, a gente consegue dar um pouquinho de Fiori. Mas o ideal para vocês agora é mais o ABAP mesmo, tá, pessoal? Olha aí, quem é o Ano User? Eles são desenrolados, tô ligado. Mas beleza, pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês aí, eu acho que para vocês não sair tão tarde, tá? Como vocês veem, tem bastante coisa pra gente dar. E então, estudem em casa, por favor. Até segunda. Que horas? Segunda eu ainda não sei, Edmar. Eu tô esperando um posicionamento do pessoal pra poder a gente dar um horário correto, tá? Não vou falar agora porque eu não tá nada acertado ainda. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Boa semana, bons estudos pra vocês. Boa. Valeu, pessoal. Valeu, Elias. Valeu, Alisson. Tchau, tchau. Até mais.